Então, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los aqui no nosso quarto webinar do Instituto Liberdade. Hoje o tema que trataremos será Direitos Individuais, os Limites do Governo. Teremos conosco, debatendo este tema, o nosso grande amigo, advogado, Carlos Souto, sócio do escritório Souto Correia Advogados, membro dos conselhos do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, do Hospital Moinhos de Vento, da Pan American School e também da Lojas Renner. Junto com ele, também o grande amigo, também advogado, Frederico Hilsenberger, que é mestre em Direito pela New York University School of Law, associado a um escritório de advocacia americano. Ele mora nos Estados Unidos. Foi diretor do Instituto Liberdade e também presidente do IEE, do Instituto de Estudos Empresariais, da mesma forma como foi o Carlos Souto, como eu apresentei anteriormente. A discussão de hoje sobre direitos individuais dos limites do governo tem muito a ver com a campanha que nós estamos iniciando essa semana. Ela é um prosseguimento da campanha que nós iniciamos há 2 semanas atrás, com os outdoors, há 4 semanas atrás, digo, com os outdoors colocados na rua, apresentando a frase de A Revolta de Atlas, quem é John Galt. Depois, nós tratamos exatamente de posicionarmos Só um minutinho aqui que eu estou com um problema técnico. Um minuto. Ok. Não, tá certo. Então, nós começamos a campanha com relação à necessária reação da sociedade às práticas governamentais no que diz respeito às políticas, sejam elas políticas de saúde, quanto às políticas econômicas adotadas por conta da pandemia. Esse é o tema que nós vamos tratar também no nosso encontro de hoje. O Carlos Souto e o Frederico Hilsenberger falarão a respeito disso. E eu gostaria de apresentar a vocês o outdoor que nós colocaremos esta semana, a partir de amanhã, nas ruas de Porto Alegre. Outdoor esse que exatamente sintetiza o que nós, liberais, principalmente liberais radicais como eu, vemos como algo que deve ser levado em consideração com relação àquilo que o público deveria levar em conta com relação à necessidade que nós temos de adquirir consciência sobre aquilo que está por trás de toda essa discussão ética, política, econômica em torno das relações do governo com as questões da sociedade, né? Então, eu vou apresentar para vocês o que seria exatamente. O nosso outdoor que começa amanhã diz exatamente o seguinte, que essa é uma frase de Ayn Rand, onde ela manifesta a frase no livro A Virtude do Egoísmo, e ela, resumida, diz mais ou menos o seguinte: estamos nos aproximando da inversão definitiva, o estágio em que o governo é livre para fazer o que quiser, enquanto os cidadãos só podem agir sob permissão.
isso, obviamente, nos levou ao tema direitos individuais, os limites do governo, né? Porque nós, liberais, principalmente os objetivistas, entendem que numa sociedade cabe ao governo, fundamentalmente, defender, proteger os direitos individuais daqueles que fazem parte da sociedade, que agem de maneira inofensiva, que interagem com os demais através da cooperação, das trocas livres e voluntárias, né? E cabe ao governo exatamente segregar aqueles que usam de violência ou que, de alguma forma, seja ela voluntária ou não, atentam contra a integridade física ou contra a vida, a liberdade e a propriedade dos demais. Tá? Nós sabemos que uma sociedade como a nossa, uma sociedade onde o governo ele tem esse papel também, mas não apenas esse papel, ao governo foi atribuída uma série de outras tarefas, né, por parte da sociedade. Nós sabemos que o governo ele deve ser limitado, em princípio, por uma Constituição, e essa Constituição ela deve exatamente preservar esses direitos individuais dos quais eu me referi, o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Né? Porque se não houver esse tipo de restrição à ação do governo, não importa se nós vivemos numa democracia, se nós vivemos num parlamentarismo, num presidencialismo, se não houver limites à ação do governo, ou seja, se o governo for livre para fazer o que quiser, nós, os cidadãos, estaremos ameaçados pelo poder coercitivo do governo de forma arbitrária e autoritária, e a vida em sociedade que tem o objetivo individual de se alcançar uma melhoria de status de vida, se alcançar a prosperidade, o florescimento individual, através da cooperação, da busca do conhecimento, do comércio, da indústria, das relações afetivas, enfim, ela se torna muito difícil, quase que inalcançável, né? Então, esse é o contexto, digamos assim, temático do nosso debate de hoje, e eu gostaria, então, de ouvir, Carlos Souto, o que tu gostaria de acrescentar, analisar, criticar a respeito disso que eu acabei de apresentar. E depois do Carlos, falará conosco também, para nós, o Frederico, dando as suas impressões a respeito desse tema. Obrigado Obrigado de antemão. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, ao Carlos e ao Frederico, e sintam-se à vontade, porque, afinal de contas, o Instituto Liberdade também é de vocês. Roberto, boa noite, Fred. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, uma honra, na realidade. Eu tenho uma enorme admiração por ambos, começando a falar no Roberto, entre vários atributos que eu tanto admiro, uma incrível capacidade intelectual, que é verificável com facilidade pela enormidade da produção escrita que o Roberto nos brinda quase que diariamente, e que nos ajuda muito a nos localizar com uma visão muito clara, muito própria que ele tem da realidade na comparação com princípios filosóficos, como ele chama de um liberalismo radical. Então, é sempre uma sorte grande a gente poder contar com pessoas que dedicam o seu tempo a compartilhar as suas visões com todos nós e, com isso, colaborar com a nossa capacidade de fazer uma avaliação do que acontece, né, ao nosso redor. É um pequeno elogio, Roberto, para o tamanho do elogio que tu mereces, tá? Então, é uma grande alegria estar aqui contigo. E falando no Fred, eu acho que também, na mesma linha, conheço o Fred há tanto tempo, assim como o Roberto, é outra pessoa que eu respeito demais, como o Roberto, pela integridade dos seus valores, pela integridade de comportamento e pelo seu profundo conhecimento técnico e teórico, que também sempre contribui demais
em todas as oportunidades que nós temos para trocar ideias, para construir, para empreender, porque são pessoas que fazem isso, empreendem tomando risco pelas suas iniciativas e, com isso, colaborando dentro do alcance dos seus atos com a sociedade onde eles habitam. Então, é realmente uma grande satisfação. Roberto, assim, tu falas sobre o que eu poderia acrescentar a essa tua breve introdução. Eu acho que, dada a situação que a gente vive, se tu me permitires, a gente poderia começar com uma rápida contextualização daquilo que nós estamos vivendo, né? Por mais que seja óbvio, por mais que seja evidente, eu acho que é importante a gente saber o que está acontecendo com todos nós, não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, não só na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde está o Fred, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia, como todos sabem, de alcance e repercussão global, que gera crises de diferentes ordens globalmente também, e é muito incomum que a gente viva no mundo inteiro, ao mesmo tempo, uma situação como essa. Então, assim, essa é uma primeira nota, embora óbvia, como eu disse, que a gente precisa fazer. É uma crise assim, de alcance muito grande e sem precedentes recentes, a ponto da gente assumir aqui que muitas gerações não têm ideia de uma situação como essa, não tinham ideia de uma situação como essa antes daquilo que nós estamos passando. Algumas características que essa crise nos traz, elas chamam muito a atenção. A primeira é a dificuldade da gente lidar com o desconhecimento. Existe, em função desse desconhecimento, uma profunda desinformação. E a desinformação, ela nos inquieta a todos. A primeira desinformação ou desconhecimento é sobre o alcance desse vírus, né? Veja bem, a gente em janeiro já via a situação na China começando a ficar séria e nós não conseguíamos identificar como é que ela nos depois, se é que alcançaria. E assim foi indo. Então, a gente não sabe até hoje bem como controlar, a gente não sabe efetivamente como controlar esse vírus, né, como dar conta das repercussões tão lamentáveis que ele nos causa. Isso gera uma profunda angústia em todas as pessoas. Isso vem afetando, por conta das decisões políticas e econômicas, diversos negócios. Tem setores da economia que estão colapsados. Pegar a área do entretenimento, né, que simplesmente parou, o setor de hotelaria, que praticamente parou, aquele comércio físico foi muito afetado. Enfim, isso aí são milhares, milhões de pessoas que foram e estão sendo profundamente impactadas por conta disso. Em função do tamanho dessa repercussão e da angústia que o desconhecimento e a desinformação trazem, estou especulando aqui, mas acho que é uma especulação próxima da correção, isso gera também comportamentos erráticos em várias pessoas, né? Entre as quais eu não me excluo. Uma das coisas, um dos traços que eu vejo é o excesso de convicção. Parece que uma das maneiras que se encontra para combater a angústia do desconhecido é querer se convencer que se conhece. Então, eu lanço verdades e brigo com as verdades, ou brigo com os números, né? Começo a entrar em conflito com os números, até que, enforcando os números, amarrando os números, eles venham a dizer o que eu quero que eles digam, mesmo que não seja esse o resultado matemático das equações que eu ali estabeleça. Isso gera uma inflação, uma proliferação de notícias falsas, né, de verdades provisórias, um descompromisso, que eu chamo de descompromisso ético, com o que é correto, né, uma crise de valores, que, como consequência, gera mais frustração, mais angústia e mais diferenças entre as pessoas. Esse desalinhamento, ele contribui para impedir uma solução mais rápida, mais adequada de um problema tão sério. E tem outros tipos de repercussão, né? Não sei se vocês sabem, mas eu hoje, conversando com uma dentista, eu ouvi dela que tem um recorde de fraturas dentárias acontecendo. Ouvi de uma psiquiatra que nunca se medicou tanto as pessoas como agora se medica. Ouvi de um cardiologista que nunca se fez tanta intervenção por infarte como está acontecendo agora. Li nos jornais de outro psiquiatra que o número de divórcios cresce de maneira muito grande. E eu acho que essas coisas todas têm conexão, viu, Roberto e Fred? Eu acho que quando a gente perde a incapacidade de ouvir, quando a gente perde a incapacidade de refletir,
quando a gente fica atuando de maneira intuitiva e não refletida para que a conclusão momentânea seja definitiva mesmo quando ela é falsa, isso atrapalha, isso gera uma série de consequências que não são muito adequadas. E aí, nesse momento, eu acho que a gente pode botar uma lente mais próxima do propósito desse evento a respeito desses traços, né? O primeiro, eu queria lembrar um pouco a visão de Popper, né? Popper, ele diz, e uma das coisas que muito impactou foi Einstein, né? E a gente pode falar um pouco sobre isso. Ele diz que a verdade, ela está aí para ser falseada. E se a verdade está aí para ser falseada, essa conduta de quem acha que sabe a verdade e detém a verdade, ela é inadequada nessa visão popperiana, que me parece adequada. O Popper, quando foi influenciado por Einstein, viu Einstein fazendo um enorme esforço para derrubar a sua teoria da relatividade, fazendo todo tipo e espécie de teste possível para provar que a sua teoria estava errada. Então, o comando que Einstein tinha é: vou destruir a minha tese e a minha teoria. E ela só se tornará uma teoria efetivamente quando todo o meu esforço para derrubá-la mostrar-se insuficiente ou frustrado. Aí, então, passará a ser, sim, uma teoria. E o que eu percebo, muitas vezes hoje em dia, é o oposto. Eu não testo, eu não reflito, eu digo, e por dizer isso é verdade. Então, isso me parece também se aproxima mais de uma lógica marxista. Paul Johnson, quando analisa a comparação do estilo de Einstein com o estilo de Marx, ele textualmente diz que a lógica marxista é a lógica que, quando ouve o argumento contrário, em vez de fazer o que Einstein faria, de dizer, pô, é verdade, isso demonstra que a minha tese está errada, então a minha tese não vale mais, Einstein captura a crítica e diz que a crítica faz parte da sua tese. Então, em vez de ele manter a tese como ela era antes da crítica, agora ele diz que a tese dele era anterior, somada à crítica que foi feita. O que é uma contradição, porque a crítica derrubava a tese. Então, assim, eu acho que esse viés de reflexão e de cuidado, ele é muito importante, não só para o trato entre as pessoas ser mais educado, mais polido e mais construtivo, mas porque ele exige das pessoas um traço de consistência que é muito importante. Eu acho que a minha conduta tem que ser consistente, estruturada em bons valores, para que nós possamos juntos construir os caminhos mais adequados para as soluções desejáveis. E aí, a pergunta que eu me faço quando eu chego nesse momento é: por que a gente vive dessa forma, mais, né, próximo da nossa realidade no Brasil do que em determinadas outras sociedades? Aí eu acho, Roberto, que nós temos um problema de falta de preparação histórica. Nós somos muito descuidados na maneira como a gente organiza a nossa sociedade. Ainda que nós vivamos esse drama, nós o alimentamos em vez de nós o combatermos. E alguns exemplos, para mim, são muito flagrantes disso. Primeiro, o trato que a gente dá da coisa pública, né? da valorização que nós todos temos no Brasil do poder público e da verba pública. Me parece que a gente busca, como sociedade, valorizar o que é público como se aquilo fosse possível de ser autogerado e, em sendo autogerado, trazer benefícios para todos nós, como se não fôssemos nós que trabalhamos e contribuímos com tributos que gerassem aquela coisa pública. É um pecado de causa e efeito tão óbvio que, às vezes, eu tenho dificuldade de entender por que ele acontece, salvo entendendo a lógica daqueles que querem uma solução rápida sem esforço. Eu não sei se esse é um problema de ética do trabalho no Brasil, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, a biografia do Mauá, a gente vê lá escrito com todas as letras pelo Caldeira que Mauá teve um problema com Dom Pedro II, porque pediu para Dom Pedro II, carregando um carrinho de terra para inaugurar uma primeira linha de trem ferroviária construída por Mauá, carregar um carrinho de terra para simbolizar o trabalho. Aquilo foi visto como uma afronta, onde se viu fazer o imperador trabalhar. Quando vinha alguém da Europa e ficava num hotel aqui no Brasil naquela época e estragava alguma coisa no quarto, a pessoa às vezes pedia ferramenta para consertar em vez de pedir o conserto. E os funcionários diziam: não, deixa que nós vamos consertar, porque se o senhor consertar eu serei demitido, porque eu não posso deixar o senhor trabalhar.
Então, é uma lógica de que o trabalho é feio. O trabalho não é para ser reconhecido, ele não é meritório. Então, nada melhor do que eu ter uma postura aristocrática e oligárquica sustentada por aqueles que vão trabalhar para eu ser bem visto. E aí, assim, quando eu trato com o governo, eu trato com quem detém o poder. Quando eu trato com uma autoridade pública, eu chamo essa autoridade pública de autoridade. E eu esqueço não para dela se servir. E quando aqueles que trabalham e sustentam a máquina esquecem dessa lógica, o poder passa a ser ainda mais poderoso e deixando mais frágil quem deveria ser fortalecido. Eu fico pensando se fosse um condomínio isso, né? E nós tivéssemos nesse condomínio um síndico profissional. Imagina que nós três somos condôminos e pedimos para alguém administrar o nosso condomínio, que é a área comum. E de repente, a gente vê, com o passar dos anos, que o síndico que administra a área comum, que nem condômino é, um síndico profissional, é quem manda no condomínio. Ele não é proprietário, ele não investiu nada naquele condomínio e é ele quem manda. Então, é uma inversão da lógica, uma inversão de papéis. A tal ponto que hoje no Brasil nós temos, ouvi isso de uma grande autoridade pública vinculada ao Ministério da Economia há poucos dias, 98% da receita arrecadada pelo poder público brasileiro comprometida com folha de pagamento. A gente abre os jornais, liga a televisão ou liga o rádio, notícias de interesse comum são notícias sobre poder público, sobre governo. E essa é a lógica que nos pauta. Eu fico pensando, se fosse outra lógica, de nós, em vez de ouvirmos falar do presidente A, ou do governador B, ou do ministro C, nós ouvíssemos falar do empresário Steve Jobs e tentássemos entender o que ele fez como empresário e empreendedor e o que ele gerou para a sociedade ao fazer o que ele fez. E por que ele pôde fazer isso? Qual foi o ambiente que proporcionou a oportunidade dele fazer isso? E quem foi que tentou atrapalhar, atravancar esse caminho tão virtuoso, fazendo com que aqueles méritos que foram proporcionados tivessem sido mais difíceis de ser proporcionados do que poderia ter sido. Então, assim, eu não sei se a minha imagem do Steve Jobs, comparada com alguém do poder público, ela fica muito abstrata, mas eu acho que nós somos influenciados demais sobre a importância desse poder público, mais do que pela lógica do que gera benefícios para a nossa sociedade, que basicamente são aquilo que tu disseste. Primeiro, as livres trocas, né? A cooperação social pela interação livre entre as pessoas, interagindo de maneira sinalagmática, ou seja, proporcionando benefícios diferentes, mas recíprocos, num ambiente de liberdade, como medidas de defesa da liberdade em si, na sua amplitude mais ampla possível, como a defesa do indivíduo, né? Ser verdadeiramente um indivíduo com igualdade perante as regras e não recebendo tratamentos de proteção às custas dos outros, enfim, como defesa da vida no seu conceito mais nobre. Eu tenho tanta coisa aqui, Roberto, mas não sei se... Eu queria refrescar um pouco a tua memória. Nós conversamos um pouco antes sobre... Tu deste um exemplo prático, né, a partir de uma reunião que tu tiveste com 3 pessoas que moram no exterior, né, um na Suíça, outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos. É isso? É isso, é isso. E a relação do indivíduo com o Estado, né? Eu acho que isso exemplifica um pouco. Eu perguntei para essa pessoa que mora na Suíça, Roberto, qual era o nome do presidente, e pedi para ele o nome dos ministros, e perguntei para ele quem eram os ministros da Suprema Corte da Suíça. Ele começou a rir e disse: eu não tenho a menor ideia, ninguém aqui sabe. Aí eu perguntei qual era o salário dos vereadores dos cantões, né, da Suíça, e eu ouvi dele que os vereadores na Suíça são voluntários, eles não são remunerados. Então, assim, e são cobrados, e se sentem com o dever cívico de fazer um trabalho sério. Aí, a pessoa que mora nos Estados Unidos, e o Fred pode corroborar, me disse o seguinte: olha, sabe o que acontece com um senador quando ele termina um mandato depois de ter sido reeleito 10 vezes? Nada, ele não tem aposentadoria.
ele não leva nenhum benefício. E aí ele disse assim, sabe quem paga o plano de saúde do senador americano? É o próprio senador, do seu bolso. Na Alemanha, me disse a terceira pessoa nessa conversa, os deputados dividem a mesma secretária. Então, assim, existe uma ética, uma moral daquela sociedade de se preocupar com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro público, de prestar contas de uma maneira adequada, de não se sobrepor à sociedade e buscar servi-la. E eu acho que isso faz uma profunda mudança, uma profunda transformação de qualquer sociedade, onde os valores que devem ser priorizados, que são os valores dos indivíduos, no seu espectro da sua vida pessoal e no respeito que ele tem que ter, em relação a uma sociedade como a nossa, em que esse respeito não existe. E eu acho, Roberto, que esse respeito que a gente clama aqui, que deveria existir, não é que ele deixa de existir por conta de um grupo de pessoas que está no poder. Eu acho que ele deixa de existir porque a nossa sociedade não consegue enxergar com clareza aquilo que nós estamos tratando aqui. Porque o político, na minha visão, ele é um reflexo do extrato da sociedade que ele representa. Então, se eu anseio ter uma situação em que eu posso ter sem trabalhar porque alguém vai me sustentar, esse é o político que vai me representar. Não vai ser muito diferente disso, né? Se eu anseio uma verba pública subsidiada para eu ganhar dinheiro na minha empresa, esse é o político que eu vou ter, porque essa é a lógica que vai orientar a minha sociedade. Então, se eu não entendo o mercado como algo virtuoso, se eu não entendo a liberdade individual como algo realmente virtuoso, e o é, a minha representação pública vai me trazer um prejuízo e um mal que vão repercutir na minha vida de um jeito que vai ser magnífico. Só que eu vou viver numa situação que talvez eu tenha dificuldade de estabelecer essa causa e efeito. E é isso que muito me interessa quando eu vejo esse cenário. Tá? Tentando resumir essa última parte da tua colocação, me veio à mente o seguinte, que os políticos, eles representam cada um de nós, né? Ou seja, o poder que eles têm é um poder outorgado por cada um de nós. E os direitos e os poderes que nós temos como indivíduos, eles são limitados. A gente não pode fazer com os demais determinadas coisas. Mas nós entendemos, muitas vezes, que se determinadas coisas que nós queremos forem feitas através do governo, isso passa a ser legítimo, né? Então, não existe na nossa mente, uma mente coletivista e estatista, no caso, que é exatamente o que acontece no Brasil, não existe este limite de que os meus direitos individuais, eles necessariamente precisam ser protegidos, como também os dos demais membros daquela sociedade. E não há direito ou poder outorgado a quem quer que seja que transcenda esses limites, né? Então, os limites do governo, eles são estabelecidos pelos direitos individuais de cada um. E ninguém tem o poder de outorgar aquilo que não teria poder de fazer individualmente para o governo, né? E aí há essa perversão. E Roberta, só para deixar claro, eu não estou aqui defendendo a inexistência de governo, né? Eu acho que na tua abertura tu foste muito feliz quando tu explicaste qual é o papel do governo, e o governo tem que existir e tem que ser forte no cumprimento desse papel. O que eu estou advogando é que aquele governo que excede esse papel fundamental que justifica a existência dele, passa a ser pernicioso para o desenvolvimento da sociedade. E isso gera uma sociedade empobrecida, né? A gente viu no início dessa pandemia que no Brasil nós temos 40 milhões de pessoas que vivem como autônomos, trabalhos avulsos, né? Nós não temos mais empresas porque o nosso ambiente ele não é um ambiente propício a ter mais empresas. Então, assim, é a falta de um ambiente de atração de empresas e de investimentos para geração de riqueza que esse excesso de governo causa, uma falta desse ambiente. E aí vira um negócio muito pernicioso. Sabe que eu assisti a um evento com o Nassim Taleb, logo no início dessa crise toda, e ele disse assim, olha, eu acho que chegou a época do que ele chama de localismo, né? Que nós temos que ter mais poder nas pontas, um poder mais descentralizado.
E pensando sobre isso, eu acho que tem assim, muitas coisas interessantes nessa percepção. Primeiro, que como é que eu vou administrar uma crise de saúde e tal, se não for por quem está lá na ponta, quando se sabe que cada realidade é diferente da outra, né? Não existe um parâmetro, não existe parametrização. Então, eu tenho que dar o poder para a ponta. Agora, se o poder vai para a ponta, olha que interessante, eu vou ter competição. Eu vou ter competição entre municípios. Eu vou ter comparação entre municípios. E se eu vou ter competição e comparação, que é uma coisa que muita gente não deseja, o que eu vou ter é o desconforto que faz as coisas melhorarem. Porque a competição é extremamente saudável. Quando eu tenho só um governo poderoso, que é o governo central, federal, a competição dele é com outros países. Só que eu, cidadão, não percebo o quanto eu estou perdendo. Se eu levo esse poder para a base, para os municípios, e em alguma medida para os estados, essa competição ela fica muito mais evidente. Então, assim, quem dera essa crise gerasse uma melhor percepção de que a administração do poder público deveria sim respeitar o princípio da subsidiariedade e ser levado para a localidade mais próxima do cidadão e do contribuinte. Isso seria transformador, no meu ponto de vista. Teriam que prestar contas do que arrecadam, onde alocam o dinheiro, teriam proximidade com o cidadão, como eu disse, naquela visão, né, do Democracia na América do Tocqueville, que é tão virtuosa. Agora, quando tudo fica distante, quando eu não tenho parâmetro, não tem competição, fica complicado. Para fechar, lembra que quando estados começaram a competir, no Brasil a competição virou guerra fiscal. Então, assim, não compitam, não pode competir. Nós vamos fazer um cartel de estados, porque daí fica tudo mais protegido. Isso mais fácil de explorar cada indivíduo. Né? Agora, isso encaminha, e eu queria convidar o Fred para participar. O Fred, eu estou vendo que ele está ansioso para falar, porque o Fred está morando nos Estados Unidos, que vive o federalismo de uma maneira exemplar, né? A gente viu aqui no Brasil o seguinte, que federalismo muitas vezes pode ser a descentralização, pode ser a descentralização da tirania, né? A subsidiariedade não garante que o indivíduo esteja protegido dos tiranos. Basta a tirania ser distribuída e os tiranos eles se multiplicam, né? E aí o indivíduo continua. E, de fato, a mobilidade geográfica é uma saída, né? Quer dizer, o que numa pandemia é muito difícil, né? Porque, por exemplo, se nós agora brasileiros quisermos ir para a Suécia ou para os Estados Unidos ou para outros lugares, nós infelizmente não poderemos, né? Haverá restrições. Então, eu queria trazer o Fred para a nossa conversa, para ele falar um pouco a respeito disso tudo que nós já conversamos. Claro. Obrigado, Roberto. Eu não quis interromper o Caco, que é sempre uma aula, as exposições dele, assim como a tua, mas antes de expor a minha opinião, queria agradecer mais uma vez o convite. Roberto, é uma honra não só ter recebido o convite, mas poder dizer que eu sou teu amigo, e faço eco a todos os elogios do Caco por toda a tua produção escrita. Obrigado. Agora à frente do Instituto Liberdade, sempre tão provocativa, e por mais que talvez eu não seja um liberal radical, como tu mesmo te defines, é sempre muito inspirador, provocador, e aprendo muito sempre que eu falo contigo. E da mesma forma... O Roberto, ele é cronista, contista e poeta, né? Não, eu tenho outros amigos poetas também, cara, que escreveram um livro, inclusive chamado Cupim na Porta, que inclusive está agora baixando a cabeça. E com essa deixa eu brinco, eu também, o Caco é meu amigo de longa data. Cupim na Porta, Depois tu coloca aí, por favor, a capa do livro para fazer uma propaganda, quem sabe a gente faz eu não tenho uma biblioteca tão... Eu não tenho uma biblioteca tão bonita. Eu tenho 2 exemplares, Roberto. Eu tenho 3 exemplares, um meu, um do Fred e um da minha mãe, cara. Não. Roberto, a minha biblioteca não é tão rica quanto a do Caco, como a gente pode ver, mas eu tenho livro e posso te emprestar com prazer. Mas, enfim, eu acho que eu posso resumir muitos dos elogios que eu quero fazer ao Caco, ao fato que eu tenho ele como um exemplo de, não só de profissional, mas como pessoa, por todos os valores, virtudes, e o valor que ele dá tanto aos princípios dos quais a gente divide, e também a valorização à família e a toda a pessoa do Caco como indivíduo. O Caco falou muita coisa com as quais eu concordo perfeitamente. Eu vou talvez pensar algum desses pontos.
e já antecipando uma das conclusões às quais eu chegaria, essa que o Caco trouxe, inspirado no Nassim Taleb, de que talvez nós irmos para uma lógica mais de localismo, de chegar mais próximo à ponta, chegar mais próximo, de fato, ao indivíduo, que é a menor minoria de todas, parafraseando a Ayn Rand, tão valorizada pelo Instituto Liberdade, talvez seria um caminho mais interessante de inverter essa lógica que nos pauta hoje em dia, tão bem explicada e exposta pelo Caco, que parece condenar o trabalho, condenar o esforço individual e condenar o exercício dos nossos direitos individuais, notadamente a vida, a liberdade, a propriedade, e aqui a busca pela própria felicidade, né? Inclusive, eu faço um gancho ao direito à busca pela felicidade. Eu acho muito interessante essa perspectiva, e à medida em que eu fui aprendendo contigo, Roberto, e com o Caco, coisas ao longo da vida, estudando mais sobre um pouco de filosofia e liberalismo, o direito de eu buscar aquilo que me enobrece, aquilo que me faz feliz, que pode, e muitas vezes, ser o trabalho, como o Caco bem trouxe, a nobreza de buscar um trabalho, de não ser algo condenável, ou fazer algo que me dá um prazer pessoal, enfim. Eu ter esse direito é tão importante que eu me sinto muito angustiado quando eu vejo ele ser privado. E eu confesso que eu não sei se eu estou mais angustiado hoje por toda essa situação que a gente tem vivido da pandemia, ou angustiado depois de ouvir o Caco falando tão bem dessa lógica que nos pauta, que de fato a pandemia, talvez, à medida em que o tempo passa, a gente percebe que talvez a gente possa ver uma luz ali na frente, ao fim do túnel, mas essa lógica que nos pauta é muito mais difícil de ela ser vencida, ser enfrentada. Talvez, inspirado nas palavras de Clare, que a gente precise, para melhorar a sociedade, buscar as nossas antigas virtudes e trazer elas de volta à luz, né? E essas virtudes, sem dúvida nenhuma, seriam muito úteis para defender esses nossos direitos e evitar que esses direitos fossem vilipendiados, fossem mal usados, e que o governo ou qualquer outro indivíduo pudesse exacerbar aquilo que lhe é de direito, né? A gente vive, como o Caco bem trouxe, um momento em que a desinformação e o desconhecimento têm imperado, e acho que isso é ainda mais agravado nos dias atuais que a gente vive hoje. A gente vive numa época da informação, onde a informação é muito fácil. Diferente da pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1920, como muitas pessoas fazem comparação, o acesso à informação hoje é muito maior do que naquela época. Mas até que medida isso está sendo positivo ou negativo? Porque a gente tem informações, muitas vezes da mesma fonte, totalmente desencontradas no mesmo dia, organizações que deveriam ser referências, né, nas informações que passa para a gente poder pautar e ter um pouco mais de tranquilidade em relação a esses desafios e a esse momento que a gente vive. Sequer nessas referências, nessas fontes, a gente pode confiar. Então, isso só aumenta essa nossa angústia por esse desconhecimento. E ele leva ao que o Caco bem trouxe também, o fato de que esse desconhecimento conduz a gente a ter algumas verdades para nós mesmos, e eu faço também uma meia-culpa, como o Caco disse, mas é uma coisa que acontece com muitos, de tomar alguma coisa como verdade a partir de uma determinada informação que eu obtenho, e se eu tenho o poder de influenciar outras pessoas e eu achar que aquilo que eu estou fazendo é o certo, sem ouvir o outro lado ou ter a consciência de que talvez aquilo não seja o mais adequado, eu acabo dotado de uma arrogância, até fazendo um paralelo com a arrogância fatal do Hayek aqui, de querer planejar tudo, de querer centralizar essas decisões como o senhor da verdade, quando na verdade não é isso. A incerteza que a gente teve nos primeiros dias de pandemia, à medida em que ela foi avançando, vindo do Oriente até o Ocidente, via os países sendo fechados, a gente acreditava, pelo menos aqui mais para Brasil e Estados Unidos, né, mais para o leste do mapa, bom, não vai acontecer com a gente, não vai ser preciso, e a gente não, está chegando à nossa porta, está vindo essa consequência de informações, a gente percebe que, bom, o que eu vou fazer com essas informações, e aqueles que tinham poder em suas mãos acabavam se achando donos da verdade, impondo diferentes tipos de medidas que nos prejudicaram sobremaneira. Não que algumas medidas não tenham sido acertadas, com as quais eu, inclusive, concordo, porque no momento de total desconhecimento, antes de a gente aprender com aquilo que estava acontecendo, era necessário que algumas medidas fossem tomadas, até prestando atenção naquilo que a gente trouxe antes do localismo. Se a gente fosse falar com quem estava na ponta, com quem sentia onde o problema de fato ia refletir,
a gente percebia que medidas tinham que ser tomadas para que a humanidade como um todo não fosse afetada de uma forma muito negativa, né? E os limites dessas ações, dessas condutas devem ser sempre, sim, uma observância e um respeito a esses direitos de cada indivíduo. Tem outra frase, lembrando essa questão de verdades e falsas notícias, tem uma frase do Thomas Sowell que é muito interessante, que é um pensador que a gente também estava conversando antes aqui na preparação, que se tu queres ajudar de fato as outras pessoas, tu tem que dizer a verdade. E se tu quer ajudar a si próprio, digo que elas querem ouvir. E a gente vê muitas pessoas hoje dizendo que os outros querem ouvir simplesmente para se promover, talvez com outros interesses, ou se colocar de uma forma superior, sem perceber o quão arrogantes estão sendo e sem, de fato, notar os efeitos das suas ações e decisões, né? Por mais que eu concorde que várias medidas foram muito importantes, necessárias, a gente também não pode se deixar de perceber do que não se vê dos resultados dessas medidas, né? Então, acho que, feitas todas essas considerações, se a gente voltar a essas nossas virtudes antigas e trazer elas de volta à luz, seria muito interessante. Eu tenho o privilégio de estar aqui nos Estados Unidos e um documento a Declaração de Independência Americana é um documento que me agrada muito por os valores que ela traz ali. A vida, a liberdade, a busca pela felicidade. E aconteceu uma coisa, compartilhando também uma história pessoal, como o Caco compartilhou duas muito interessantes. No auge da pandemia, ali, final de abril, início de maio, eu tive um problema com o celular, tive que buscar consertá-lo, todas as lojas fechadas. Descobri uma única loja aberta no raio de 250 milhas de onde eu estou aqui. Dirigi mais de 1h30, fui até lá e consegui consertar meu telefone. Faço uma pausa aqui nessa história. Essa loja onde eu fui, essa assistência técnica, era na cidade de Washington Crossing. É uma localidade com menos de 2.000 habitantes, onde George Washington cruzou o rio Delaware no Natal de 1776, ou seja, poucos meses depois da Declaração de Independência ter sido escrita, justamente defendendo esses valores, a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. E eu até coloquei no Google Maps e compartilho com vocês que foi escrito em 1776 e a assistência técnica onde estava está a exatos 76 quilômetros do Independence Hall, onde foi promulgada essa declaração, coincidências bacanas desse período. E achei muito próprio essa comparação pelo seguinte: quando eu terminei esse atendimento, eu elogiei muito o proprietário da assistência técnica que estava lá, por ele estar podendo atender dentre toda essa situação. E a gente estava muito também naquele período de desconhecimento, começando a ter mais informações. E ele falou algo muito interessante, assim, we are taking care, we gotta keep working. Por que isso me chamou a atenção? Ele não usou nenhum tipo de mas na frase dele, ele não tratou como coisas antagônicas. O fato de tomar cuidado, de ser responsável pelos atos que ele estava tomando, mas também ser livre para continuar trabalhando, para continuar perseguindo aquilo que ele tinha como um valor, como algo que enobrece ele como pessoa, era muito importante perceber que essas coisas devem conviver, não são coisas que devem ser vistas como antagônicas, como opostos, né? E eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso dele e de perceber que num dos berços da defesa desses valores que a gente está defendendo hoje e da exposição desses direitos individuais que a gente traz hoje aqui nesse debate, a gente consegue ver pessoas também mostrando que a defesa desses direitos e desses valores não é algo desumano ou frio ou apenas do mundo das ideias. É algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida diária, e que se a gente de fato dar valor a esses direitos e respeitá-los, a gente tem como evoluir como sociedade e melhorar como sociedade. Sem dúvida. É bom ele, né, Caco? Hein? É um prazer ouvir o Fred. Vale a pena a gente ficar batendo papo aqui esperando que ele fale, não é? Imagina. Ele pagou com juros, viu, Roberto? Deu um show. Imagina, eu não paguei nada. Eu sou o motivo para não estar sendo cobrado esse webinar, como eu disse para vocês antes, né? O preço médio cai a zero, é isso que tu está falando? Não, imagina. Mas que delícia, que delícia, que delícia. Muito bom. Agora, realmente isso que tu traz, Fred, é importantíssimo, né? Porque, na realidade, nós, seres humanos, nós indivíduos,
realmente conseguimos viver como tal a partir do momento em que a gente cria valores, né? Cria e mantém valores. E quando a gente vive em isolamento, e a gente imagina que um dia vai começar a retomar, já estamos retomando de certa maneira, né? Hoje eu estava discutindo isso com amigos, a gente percebe que durante o isolamento, e provavelmente isso acontecerá após o isolamento, aqueles que buscam, que criam, mantêm e buscam os mesmos valores, tenderão a se encontrar mais do que aqueles que têm valores diferentes, né? E num momento como esse de pandemia, ou seja, num momento de excepcionalidade, tá? Onde muitas pessoas dizem não podemos polarizar, exatamente nesta hora que a polarização, no meu modo de entender, como um capitalista radical que eu sou, é que ela é necessária, porque polarizar significa exatamente, não de forma arrogante, nem de forma arbitrária, mas sim baseado na realidade objetiva, baseado na lógica, baseado nos princípios que fazem com que nós sejamos seres humanos, a gente poder identificar quem defende os valores humanistas e quem não defende, né? Hoje a perversão dos conceitos é tão grande que se busca, na realidade, a perversão dos valores, né? É que a polarização, Roberto, ela tem várias cores, né? Uma delas é a polarização no debate, né? Eu tenho uma posição, outra pessoa tem outra posição e a gente debate isso. Se nós tivermos nesse debate assim, um pouco de ética e compromisso com o que a gente está dizendo, esse debate polarizado tende a ser interessante. A polarização na administração da coisa pública, ela pode ser interessante também se ela é feita entre aquilo que tem base científica, que é em prol do objetivo daquela decisão correto, né? Chamar aqui de um objetivo republicano. Essa polarização ela pode estabelecer a antítese de posições que são aceitáveis para que prevaleça aquela correta. Mas quando a polarização ela é com recursos de terceiros em prol de algum projeto pessoal, aí eu acho que ela é nefasta. Porque daí quem está estabelecendo essa polarização está deixando de lado a ética que tem que ser orientadora do comportamento e está se valendo do recurso de terceiros contra os interesses que justificam aquela arrecadação. E aí que eu acho que universalmente, não estou mais falando de Brasil, a grande, larga maioria dos políticos, quando decidem, eles não decidem em prol daquilo que justifica a existência do cargo que ele ocupa, mas sim em prol do seu projeto próprio de governo, né, de poder. E aí a gente entra num nível de polarização que não é saudável, na minha humilde opinião, porque daí se trata de uma polarização entre elementos que têm interesses próprios, com recursos de terceiros, e nós ficamos aqui expostos a ter que escolher entre o menos pior. Isso eu acho muito nefasto, tá? Porque a gente perde o juízo crítico, a gente perde a possibilidade de ter entre nós uma conversa aberta, porque as pessoas se armam, elas rotulam, estigmatizam, elas não compreendem, elas não querem ouvir. Aí gera um ciclo muito, muito vicioso que a polarização, na minha, de novo, visão, atrapalha. Tá? É por isso que eu, quando falei em polarização, eu dei as premissas básicas, que seria a polarização baseada na realidade objetiva, na lógica e na busca de valores adequados à nossa humanidade, né? O que é verdadeiro e o que é falso, que nós discutimos antes, e o que é certo e o que é errado, que tu está discutindo agora. Não é isso? Perfeito. Naquele exemplo que eu dei antes, contrapondo a lógica de Einstein, na forma como Einstein construiu a sua teoria, como Marx construiu a sua teoria, é claro que eu não quero respeitar a maneira como Marx fazia, porque ela não é eticamente aceitável. Exatamente. Né? E aí não Ou seja, na nossa polarização, o Marx não seria não cabe, exatamente, né, do nosso grupo. Né?
Como tu bem disseste, né, Roberto? A gente tende a se aproximar mais nesse momento daqueles que dividem os mesmos valores e princípios que a gente tem, né? Então, obviamente que o Marx aqui não teria esses mesmos valores, essa mesma ética que a gente entende como necessária para que se possa evoluir. Até porque nós estamos impedidos pela realidade ou pelos governos, né, de interagirmos com todo mundo. Então, é óbvio que nós vamos interagir com aqueles a quem nós atribuímos mais valor, né? Porque nós não vamos perder o nosso tempo com quem a gente não compartilha dos mesmos valores. Né? E, Roberto, se a gente pudesse pegar essa tua última frase, né, de compartilhar com quem nos agrega mais valor, eu acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre o conceito de cooperação social, né? Cooperação social, pegar um exemplo bem simples, né? Nós dois, se formos fazer uma troca, se eu tiver meio quilo de feijão e tu tiveres outro meio quilo de feijão igual ao feijão que eu tenho, nós não vamos trocar, porque nós temos a mesma coisa. Agora, se eu tiver uma quantidade de dinheiro que te interessa mais do que o meio quilo de feijão, e eu tiver uma quantidade de dinheiro, essa mesma quantidade de dinheiro que me interessa menos do que o feijão que tu tens, talvez a gente troque. E se nós trocarmos porque ambos estão ganhando, essa é a cooperação perfeita. Porque nós estamos ambos gerando benefícios um para o outro. Ainda que o ganha-ganha, ainda que o ganho de um seja diferente do ganho do outro, né? Mas ambos estão ganhando. Então, assim, quando eu vejo essa crise acontecendo e vejo setores sendo debilitados porque não podem mais entregar esse valor para os seus clientes, né, como o entretenimento, outros setores que eu falei antes, e passam a sofrer porque não tem mais a receita e essa oportunidade, e eu olho para o lado e vejo aqueles que se valem do tributo arrecadado, mantendo o seu status quo absolutamente igual, absolutamente estável, eu tenho dificuldade de aceitar isso, sabe? Porque, assim, aquele que gera valor e que toma o risco, quando ele está diante de uma adversidade, ele paga, né, pelo problema que ele tem. Ele absorve o problema, assume a sua repercussão. Agora, tem um outro que deveria estar servindo a este primeiro, que faça sol, faça chuva, está tudo igual, se não tiver ainda pior. Então, assim, essa questão que tu falasse do valor que todos têm que entregar, ela me remete a essa reflexão, né? Em que nós temos dentro da mesma sociedade estratos que têm tratamentos inconciliáveis e muito desequilibrados. E que, por serem assim, perpetram um dano à sociedade para sustentar este grupo de beneficiados que fazem, numa situação de crise como a gente está vivendo, o nível de impacto, de prejuízo, de dano ser exponencialmente maior. Eu acho que a gente não pode passar aqui, quando a gente está falando dos direitos individuais e desse contexto todo, a gente não pode passar por essa conversa sem fazer esse destaque. Tá? Sem dúvida alguma. O que, na realidade, tu está colocando, desculpa, Fred, só para... Sabe que eu gosto dos conceitos, né? Então eu vou jogar os meus conceitos aqui. Nós estamos falando exatamente de uma atividade que se fundamenta a partir da coerção versus uma atividade que se fundamenta a partir da vontade livre, voluntária, espontânea das pessoas em interagir. Né? Então, realmente, se tu está protegido com o uso da força, né, tu não tem necessariamente que negociar o valor que tu está recebendo. Né? Quando o outro, que não tem o mesmo poder, acaba pagando por imposição. Sem dúvida alguma, isso é uma falta de assimetria, ou melhor, uma assimetria, uma falta de simetria, uma assimetria onde tu tem de um lado a coerção, de outro simplesmente a obediência. Né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. E fazendo só um comentário de conceito, Roberto, antes de comentar o que o Caco disse antes, essa questão da coerção do processo muito bem o conceito, até porque ele remete a uma das definições de liberdade como sendo a ausência de coerção. Né? O que é ser livre, o que é de fato esse direito que a gente diz ser liberdade é justamente essa ausência de coerção. Né? Não é simplesmente fazer o que se quiser,
É ter responsabilidade, que são coisas intrínsecas, mas não ter essa coerção. E o exemplo do Caco, esse desconforto que o Caco sente, do qual eu divido por completo, de que muitos que se colocam numa posição que não tomam o risco e não dividem desses mesmos desafios que muitos estão tendo que enfrentar nessa pandemia, são os mesmos que também podem impactar no próprio objeto troca do primeiro exemplo que o Caco trouxe, que é o dinheiro. Esses mesmos seres, o poder é tão grande e o fato de eles serem tão pouco impactados é tão sério que, inclusive, eles podem impactar no valor daquilo que a gente quer trocar entre nós, indivíduos livres, usando o mesmo exemplo do Caco, entre vocês trocarem esse saco de feijão. E até esse próprio dinheiro, quando é gerido e controlado por esses mesmos que não tomam risco, ele acaba perdendo valor e acaba prejudicando nós em diversas esferas, né? A gente toma o risco não apenas em dobro, mas de uma forma exponencial, enquanto outros ficam protegidos. Hoje à tarde a gente estava conversando, eu e o Caco, né, antes da nossa reunião, e o Caco me trouxe aquela frase do Thomas Sowell, que todos nós gostamos bastante, dizendo que, eu não lembro exatamente da frase, mas é mais ou menos o seguinte, que é uma insanidade tu dar responsabilidade de decisão para alguém que não vai arcar com os custos daquela decisão. Uhum. Eu até disse para o Caco, olha, mais insanidade ainda é tu dar poder para alguém decidir quando esta pessoa vai decidir e ainda vai lucrar com os erros que ela tiver decidido. Né? Uhum. Quer dizer, não só não vai pagar, como ainda vai lucrar com aquela decisão que ela tomar. Principalmente quando a decisão for errada, né? Como a gente sabe, quando ela é antiética e imoral. Né? Bom, nós estamos já com mais de 1 hora de conversa e eu queria trazer o público aqui que está nos assistindo com duas perguntas e eu gostaria de colocar para vocês. Tá? A primeira delas é do Jorge Oscar Hilzendegger, eu acho que é uma mera coincidência. Essa pergunta é para o Fred. É para o Fred, né? Que pergunta aqui, como o povo americano utiliza seu direito à liberdade a partir das decisões governamentais? Eu acho que a pergunta é ótima e tem diferentes aspectos. É difícil, hein, Fred? É difícil. Por isso mesmo. Caco, tu foste uma das pessoas que me ensinou que quando a pergunta é difícil, a gente começa elogiando a pergunta. Para dar tempo para pensar na resposta. Exatamente, então eu estou no caminho certo. Essa pergunta é ótima porque ela tem diferentes formas de ser abordada. Né? Primeiro, uma das questões que o Roberto já trouxe antes, o fato da federação em que a gente está aqui, de ter decisões muito mais localizadas, permite que a gente consiga defender a nossa liberdade, usando o mesmo conceito que eu usei antes, não sofrer nenhum tipo de coerção no exercício desse direito de liberdade e conseguir fazer valer esse nosso direito de uma forma mais plena. E um exemplo que eu dou muito próprio é a própria história que eu contei recentemente, de algo que realmente passou comigo há pouco mais de um mês, de que aqui nos Estados Unidos eu não conheço nenhuma história, eu não vou dizer que não tem para evitar qualquer equívoco, mas é uma história de que alguém consegue, no exercício da sua atividade profissional, valorizando o seu esforço como pessoa, o seu trabalho, o quanto isso enobrece a figura dele como pessoa, exercer a sua liberdade com responsabilidade de poder garantir que esse direito dele não seja aviltado, né? O Roberto nos fugiu, eu acho, Caco. Ele não gostou da tua resposta. Não tem problema. Agora é o momento que tu também pode complementar, se quiser, que ele não tem... Uma coisa importante, quando a gente fala em direitos individuais, Fred, eu acho para destacar, é que quando a gente está falando em processo democrático, em que se decide tudo pelo voto, que o legislador ele não tem autonomia plena, né? Ele tem que respeitar limites ao seu exercício de legislar, porque ele não pode, através do ato legislativo, cercear as liberdades individuais, limitar o teu direito à vida, te tratar de maneira desigual, né, e te impedir de ter o direito de buscar a tua felicidade à tua maneira.
Então, assim, quando a gente fala em arrecadação pública e exercício de poder pelos governos, eu acho que nunca é demais lembrar que existem restrições para o exercício do poder, que são os direitos fundamentais e direitos naturais dos indivíduos. O Roberto ouviu a minha resposta, gostou mais da tua. Eu ouvi as duas, eu estou atento. Ficaste muito contrariado com o Fred, né, Roberto? E é isso aí. Tem coisas que são intransferíveis, a gente não pode delegar para ninguém. Né? O gancho do Caco é ótimo, até porque uma das coisas que eu elogio muito e gosto muito da história americana é o fato de que esses direitos são anteriores à instituição da democracia nos Estados Unidos. Exato. Mostra a importância deles. São coisas que devem conver, mas sem ser deixadas de lado. Ou seja, aqueles eleitos democraticamente não podem suprimir algo que é anterior, que é base dessa democracia. É uma bela lembrança, Fred. Hayek deixa isso claro nos seus livros, né? O legislador ele não antecede os direitos antecedem o legislador. Exatamente. Então, compra ao legislador não descumprir aqueles direitos. Exatamente. O que eu agregaria aí, eu ouvi os dois perfeitamente, é o seguinte, que, como está dito, nós, seres humanos, somos seres racionais, né? Nós precisamos criar os valores para viver, nós temos que ser livres para isso. Né? Então, nós temos, pela nossa natureza, o direito à liberdade. Né? Assim como temos o direito à vida, deriva do direito à vida o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à busca da felicidade. Então, esse direito ele é intrínseco ao nosso ser. Nós não podemos viver se não exercitarmos esses direitos. E aí entra as decisões governamentais. O governo ele surge exatamente não para nos dar esses direitos, mas sim para protegê-los, para assegurá-los. Porque o capitalismo, como a gente idealiza, né, ele requer que haja uma instituição coercitiva que extraia da sociedade a violência, permitindo com que aquilo que a gente tanto falou aqui, que é a cooperação e as trocas voluntárias entre pessoas pacíficas, possa acontecer, sem que haja a proteção desses direitos individuais por parte de uma instituição. Nós vivemos na anarquia, ou seja, nós não teremos a certeza e a segurança de que esses direitos se manterão, porque eles estão sujeitos a serem violados a qualquer tempo, a qualquer momento, dependendo da ética de cada um. Né? É isso mesmo. E reforçando, eu não preciso agradecer para nenhum político, legislador ou autoridade pública os meus direitos fundamentais. Né? Eles são meus, não me foram dados por eles. Até porque eles costumam violá-los e não protegê-los. Exatamente. Agora, falaste que nós somos seres racionais, Roberto. A provocação que eu faria sobre essa frase é de que nós somos seres que temos a razão à disposição. Podemos usá-la se quisermos. Né? Isso é ser racional, é tu ter a faculdade de usar a razão. Irracional é aquele animal que não tem essa faculdade. É a faculdade. Exato. Bom, para finalizar, então, a nossa... Cara, eu já estou com saudades de vocês aqui. Eu também, viu? Eu também. Para finalizar, eu vou fazer a última pergunta e vamos ao encerramento do nosso webinar. Como construiremos pergunta do João Marcos Góes, como construiremos um ambiente propício ao empreendedorismo? Que valores e ideias poderemos ampliar o debate atual? Nós precisamos fazer outro seminário sobre isso, né? Mas... Isso. É verdade. Então, resumam, por favor. Eu acho assim, Roberto, uma das maneiras é com a disseminação da informação e do conhecimento, né? Acreditando que essa faculdade, que é a razão, seja melhor aproveitada pelas pessoas. Eu acho que quanto mais nós trabalharmos, né, para explicar que a geração de riqueza pelo livre empreendedorismo com riscos é o que faz qualquer sociedade se desenvolver, abrindo oportunidades de emprego, abrindo oportunidades de empreendedorismo, de lançamento de novas empresas. Quanto mais a gente conseguir reduzir os custos de transação, ou seja, quanto mais nós facilitarmos o livre fluxo dos recursos e a livre iniciativa dos empresários, empreendedores e das pessoas que vivem do seu esforço, maior é a chance de a gente conquistar esse resultado que tanto desejamos.
Então, nós temos que trabalhar com a informação, com compartilhar a informação de uma maneira assim, sistemática, reiterada, recorrente, e reclamando e pedindo para que isso seja observado por aqueles que têm a gestão do poder público, para que deixem, né? Nós temos que, dizendo de outra maneira, eu acho bem mais clara, exercer melhor o nosso direito de voto quando isto é demandado, e exercer o nosso direito de opinião permanentemente e agir como cidadãos livres todo o tempo. Eu acho que essa soma de iniciativas é o único caminho para nós mudarmos a sociedade que nós habitamos, com a consciência de que este é um trabalho de longuíssimo prazo, né? Eu vejo toda essa iniciativa do Instituto Liberdade, que foi antes Instituto Liberal, de tantos e tantos anos, e às vezes eu fico me perguntando, será que isso traz resultado? E a minha resposta é, para ti especialmente, Roberto, eu não tenho dúvida que sim, tá? Porque assim, me parece claramente hoje que o nível de esclarecimento das pessoas sobre esses temas, sobre a necessidade de se refletir sobre causa e consequência, ele é muito maior do que ele foi no passado, tá? Então é um trabalho assim de determinação, de repetição, para que essas ideias sejam melhor ouvidas e que cada um as julgue do jeito que achar adequado, mas que pelo menos antes de julgá-las que eles possam ouvi-las. Então eu parabenizo o Instituto Liberdade por todas essas iniciativas. Eu te parabenizo pela liderança desses processos mais recentes do Instituto Liberdade, e eu, mais do que te parabenizar, te agradeço por tudo que tu tens feito em prol da defesa dessas ideias, que não são boas só para ti, são boas para todos nós. É por isso que nós compartilhamos os mesmos valores, né? Roberto, eu, além de fazer eco a toda a resposta que o Caco já promoveu à pergunta, fazendo um pouco do teu papel aqui, resumo isso muito na importância também de algo que a gente não falou muito hoje aqui, da liberdade de expressão e da importância de a gente poder ter liberdade de se manifestar, de criticar aquilo que nós não concordamos e também daqueles expressarem diferentes pontos de vista e opiniões para que nós possamos nos informar de uma forma mais adequada e possamos fazer o juízo de valor daquelas informações que a gente recebe. É algo muito importante a ser defendido. E respondendo também, fazendo eco a outra resposta que o Caco deu quanto à importância dessas iniciativas como o Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberdade, eu concordo 100% da importância dessas iniciativas. Roberto, te parabenizo por teres assumido a presidência do Instituto Liberdade, e uma das provas disso é da continuidade da passagem desses valores. A gente está falando aqui de 3 diferentes gerações, tanto do Instituto de Estudos Empresariais quanto do Instituto Liberdade. Isso tem passado para frente, tem muitas outras pessoas que também têm procurado essas iniciativas para se tornarem pessoas melhores. Eu digo isso porque eu, particularmente, compartilho esse testemunho de que eu me considero uma pessoa muito melhor depois de ter contato não só com pessoas como tu, Roberto, e como tu, Caco, mas também por todos os aprendizados, tudo aquilo que eu li, todas aquelas informações que eu obtive, toda aquela construção de indivíduo que eu fui capaz de ser feita em relação a mim, graças a essa troca de ideias, a essas experiências, e esse tipo de ambiente é que vai permitir diferentes melhorias na sociedade, como foi objeto da pergunta, o desenvolvimento de um ambiente mais empreendedor, mais positivo e que respeite mais os direitos de todos. Muito bem. Me resta, então, apenas agradecer a presença de vocês, do Caco, do Fred, de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, e esperamos retornar daqui 2 semanas com mais um webinar. Provavelmente, talvez na semana que vem, a gente tenha uma outra iniciativa também neste mesmo formato para trazer as ideias que a gente defende para o público. E lembro que o Instituto Liberdade ele se mantém fundamentalmente através do apoio voluntário das pessoas, e aqueles que quiserem contribuir com o nosso trabalho podem acessar os nossos canais, seja no Instagram, no YouTube ou no próprio Facebook, oferecendo aquilo que tiverem para nos oferecer, serão muito bem-vindos. Obrigado, Caco, obrigado, Fred, foi um prazer mais uma vez. Obrigado a ti, Roberto. Passar a noite com vocês aqui discutindo esses temas relevantes, e
espero poder contar com vocês numa outra oportunidade. Sempre, sempre. Sem dúvida. É um dever associado a um enorme de um prazer, uma grande honra. Obrigado a todos que assistiram e muito obrigado ao Fred por acompanhar o debate e a ti, Roberto, por conduzir tão bem essa conversa e pelo convite que tu nos fizeste. Tá? Obrigado, Roberto. Obrigado, Caco. Obrigado pela aula que vocês dois me proporcionaram hoje e a todo mundo que ouviu. Boa noite a todos. Take care. Tchau, tchau. Tchau.